que veio com tanto carinho, Senhor, aceitou o convite, está aqui conosco. Mais uma vez, usa-o poderosamente como uma ferramenta, Senhor, nessa tarde de milagres, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus nesta tarde, pelo privilégio de estar aqui, conhecer essa abençoada igreja, estar com vocês. Deus continue abençoando a vida do pastor Marcelo Pantoja e te usando poderosamente. Aproveitando que estamos em pé, abramos as nossas Bíblias, livro de Apocalipse, capítulo 21 e versículo 4. Somos ali da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Temos uma longa amizade com o pastor Marciano e sempre estamos aqui. Esse final de semana estávamos ali na vossa igreja sede, cooperando também ali no trabalho de aniversário do Apocalipse 21 e 4 está escrito: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Eclesiastes 3 e verso 3. Eclesiastes 3 e verso 4. Eclesiastes 3 e verso 4. Está escrito: tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Amém? Podei vos assentar. Eu quero louvar a Deus porque já senti a presença dEle e a glória dEle nesse lugar. Quantos vieram para adorar a Deus? Quantos precisam de um milagre nesta tarde? Amém. O céu não está em greve. O céu está à nossa disposição em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós lemos nessa tarde 2 textos. O primeiro deles no livro de Apocalipse. O texto que nós lemos no livro de Apocalipse, se você puder me ajudar com o teclado. O texto que nós lemos no livro de Apocalipse nos remete a um momento glorioso. Momento esse em que nós teremos vencido as nossas lutas. Momento esse em que a igreja já terá sido arrebatada e Deus então terá enxugado dos nossos olhos toda lágrima. Esse momento será glorioso, esse momento será vitorioso e por que não dizer, esse momento será um momento apoteótico. Porém, é importante destacar que é isso que nos aguarda. Por mais que você esteja passando e esteja hoje aqui buscando a presença de Deus, há uma vitória que já foi declarada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Mas até que isso aconteça, até que esse momento glorioso, em que nós teremos sido arrebatados, adentraremos as mansões celestiais, veremos o Mestre face a face, até que isso aconteça, nós precisamos de saber que nós estamos nessa terra. E estando nessa terra, nós estamos no plano terreno, sujeitos a tudo que aqui acontece. A Bíblia diz que tudo sucede a todos. E um dos tempos que faz parte da nossa vida se chama o tempo de chorar. E o escritor aos Eclesiastes, ele diz isso, sobre o tempo de chorar. E quando eu falo do tempo de chorar, se você um dia o enfrentou, você já passou, quem sabe você está enfrentando ou poderá enfrentar. Mas eu quero que você tenha em sua mente e não se esqueça disso. Por mais que ele seja difícil, quem sabe o que te trouxe aqui nesta tarde de milagres foi isso. Você tem clamado, você tem buscado e pedido a Deus uma resposta. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta tarde. E a palavra é: vai passar. Conta-se que certa feita,
antes que eu continue, um rei lançou um concurso. E nesse concurso alguém precisava de elaborar uma frase, para que ele pudesse usar essa frase no seu reino. E então muitas frases foram elaboradas, mas uma chamou a atenção do rei. E a frase era: vai passar. E o rei achou interessante isso, porque a frase era muito curta e até parecia sem sentido. E ele chamou aquele súdito e disse: me explique melhor isso. E ele disse: rei, eu quero que você entenda que o dia que o senhor estiver muito eufórico e quem sabe muito feliz, aprenda, vai passar. Mas tem um detalhe, rei: o dia que o senhor estiver muito triste, abatido, também não se desespere, porque vai passar. Eu não sei como você chegou aqui nessa tarde, quem sabe triste, quem sabe enfrentando tantas batalhas, mas em nome de Jesus, vai passar. Você pode dizer para quem está do seu lado: fica tranquilo, vai passar. Aleluia, glória a Deus. O tempo de chorar faz parte da nossa vida, e ninguém ora pedindo: Deus, manda luta, manda prova e manda dificuldade. Não, todos nós oramos, clamamos e buscamos a Deus para que Ele trabalhe em nosso favor. Mas como nós estamos nessa vida, estamos sujeitos a tudo, como disse o sábio Salomão, tudo sucede a todos. Em um determinado dia, esse tempo pode chegar para nós. Mas nessa tarde, eu quero falar acerca disso. Se você estiver vivendo deste tempo, há um bálsamo para curar a sua vida. Há um bálsamo que vai mudar a sua vida. Há um bálsamo que vai trazer cura. E quem sabe, nesta tarde você está preocupado dizendo: Deus, como será? Como será é que Deus vai verter um bálsamo, vai curar essa ferida, vai fechar essa ferida, e a sua história será marcada por antes e depois deste dia. Amém? O tempo de chorar, ele vem para qualquer um de nós. E quando ele chega, algumas realidades nós precisamos entender. A primeira delas é que nem todos entendem o motivo do nosso choro. Quando nós passamos por lutas e por aflições, muitas pessoas não entendem o que nós estamos passando. E tem lutas que são tão difíceis que até é complicado de se explicar. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 10, o texto nos diz: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentar para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, o darei por todos os dias da vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez menção à sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, e só se movia os lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E ela disse: até quando estarás embriagada? Aparta-te do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado minha alma perante o Senhor. Ana está orando, Ana está clamando, mas o sacerdote não entende o motivo do seu clamor, o motivo do seu choro, mas a Bíblia diz que ela persevera em orar. Tem gente que não entende o porquê você sai da sua casa todos os dias de terça-feira para vir para este momento, para este culto de tarde de milagres, mas você sabe muito bem o Deus que você tem buscado, você sabe muito bem
o endereço onde você vem para buscar algo que Deus tem a te entregar. Quem sabe alguém não entende, mas nesta tarde eu tenho uma palavra para a sua vida. É que Deus está ouvindo a sua oração, é que Deus entende o motivo do seu clamor. Aleluia! E Ele sabe cada uma das nossas orações. No tempo de chorar, muitas pessoas não entendem o motivo das nossas aflições, e é aquele momento em que Deus nos deixa a sós, só você e Deus. Para quê, pastor? Para que você entenda que tem lutas que o marido não vai te ajudar, que a esposa não vai te ajudar, quem sabe o melhor amigo não poderá fazer nada. E se ninguém puder fazer nada, fica tranquilo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8 e verso 26, ele diz que da mesma maneira nós não sabemos como havemos de orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Este texto me chama a atenção, porque quando o apóstolo Paulo diz, nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós, o verbo interceder ali é como se o apóstolo estivesse dizendo, você está orando, não sabe como orar, muitas vezes não sabemos como pedir, mas existe alguém que está empenhado em te ajudar. Muitas vezes não sai palavras, muitas vezes sai apenas um resmungo da nossa boca, mas sabe o que acontece na esfera espiritual? O Espírito Santo pega aquele lamento, aquele clamor, transforma em palavras, leva até diante de Deus, e diante do Deus Todo-Poderoso, Ele apresenta a sua oração, Ele apresenta a minha oração, e diante de Deus, Ele está empenhado dizendo, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, entra com providência nesse negócio. Agora eu quero que você imagine, use a sua mente para imaginar a cena, você na terra com uma boca no pó clamando, mas o Espírito Santo na presença de Deus, dizendo, ajuda ele, ajuda ela, muda o quadro da vida dele. Por mais que alguém não te entenda na terra, o Espírito Santo nos entende. Eu estou sentindo graça de Deus nessa tarde aqui. E o Espírito Santo já levou a oração de muitos aqui nessa tarde até a presença de Deus. Se você crê nisso, você pode adorar o nome do Senhor. No tempo de chorar, Deus ouve a nossa oração e vê as nossas lágrimas. Isaías 38:5 diz, o profeta vai até o rei e diz, rei, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Naquele instante o rei se prostra, e então ele chora e ele ora, e ele clama a Deus, e o profeta está indo, mas antes que ele terminasse, ele saísse do pátio, sabe o que acontece? Deus novamente fala com o profeta dizendo, vai e volta e diz a Ezequias, o Deus de Davi, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Eu não sei como você chegou até aqui, mas nesta tarde você veio clamar, e eu venho na autoridade da palavra de Deus para te dizer, Deus
Deus ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Não, você não entendeu. Deus ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Você pode dizer isso para alguém: Deus te ouviu, Deus te ouviu, Deus te ouviu, Deus te ouviu. Se é verdade que Ele te ouviu, o Deus que ouve é o Deus que vê. O Deus que ouve é o Deus que vê. O Deus que ouve também te viu nesta tarde. E eu gosto muito de um texto no livro de Êxodo, quando o povo começa a clamar e pedir. E então Deus diz ao povo: eu ouvi a tua oração, eu conheci as tuas dores, portanto eu desci para te livrar. E eu quero nesta tarde profetizar sobre a sua vida. Deus ouviu, Deus viu, e Deus está descendo para resolver este problema. Ele ouviu, Ele viu, e Ele desceu. E o texto prossegue: no tempo de chorar, Deus ouve as nossas orações e vê as nossas lágrimas. No tempo de chorar, as nossas lágrimas não são perdidas. O salmista diz no Salmo 56 e verso 8: tu contaste as minhas vagueações e põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Este texto não é um texto literal. Esse texto é um texto figurado. Mas o que é que eu acredito que o salmista está dizendo quando ele diz: tu contas as minhas vagueações e colocas as minhas lágrimas no teu odre? O odre era o recipiente onde se colocava vinho. E o vinho, um dos símbolos do vinho é alegria. E quando o salmista está dizendo: tu colocas as minhas lágrimas no teu odre, ele está nos chamando a atenção para algo mais profundo e mais real. Porque antes de se tornar vinho, o símbolo da alegria, a uva precisa de ser amassada, pisoteada e passar por um processo. Quando o salmista está dizendo: tu contas as minhas vagueações e as minhas lágrimas põe no teu odre, o salmista estava dizendo: eu estou vivendo momentos de luta, momentos de aflição, que tem me feito chorar. Mas a mesma aflição, o mesmo pisamento, a mesma uva que é pisada, a mesma uva que é espremida, a mesma uva que passa por o processo, também é a uva que é o símbolo da alegria. E o que o salmista estava dizendo: hoje aquilo que me faz chorar, amanhã será o motivo da minha alegria. Eu não sei se você entendeu, mas quem sabe você está orando pelo seu filho, mãe. E este mesmo filho que te faz chorar hoje é o motivo da sua alegria amanhã. Hoje você chora, você clama e pede pela vida dele, mas amanhã você vai subir nesse púlpito para testemunhar: Deus fez dele um pregador, Deus fez dele um servo de Deus, Deus fez dela. Quem sabe você está clamando pelo seu marido hoje aqui, dizendo: Jesus, salve esse homem, salve esse homem. E hoje ele tem te feito derramar lágrimas, mas fique tranquilo, porque quem sabe no próximo culto de milagres, você vai subir a este púlpito para dizer: Jesus salvou, Jesus salvou. Quem sabe a aflição de hoje é o testemunho de amanhã. Aleluia, glória a Deus. Eu estou sentindo graça de Deus. Há um bálsamo que verte sobre nós nessa tarde, trazendo cura, trazendo discernimento. E o que eu faço, pastor, nesse tempo? Fica firme, aguarda
aguenta, suporta, vai adorando a Deus, não esmurece, fica firme no seu lugar, porque tem intervenção de Deus. Aleluia, glória a Deus. Há uma presença de Deus nesse lugar. No tempo de chorar, sabe o que acontece? As tuas lágrimas não são perdidas. Quem te disse que todas as vezes que você coloca a boca no pó e clama, pensa que isso está ficando perdido na eternidade? Você pensa que Deus está, quem sabe, aquém de tudo isso? Não. Deus está vendo cada oração, cada clamor, e tudo isso é simplesmente para te fortalecer, para te preparar. Deus está permitindo que você passe por isso, não é simplesmente para que você chore, porque Deus não é masoquista e quer ver o seu sofrimento, não. Mas Deus também não é irresponsável. Aquilo que Ele quer fazer na sua vida é grande, mas para isso Ele precisa desenvolver a sua estrutura espiritual, Ele precisa de te preparar, Ele precisa de te capacitar. Então nesta tarde entenda, isso não é simplesmente uma luta, é um processo que Deus está te submetendo, e do outro lado você vai cantar o hino da vitória, e vai poder dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! No tempo de chorar, Ele tem data e hora para terminar. Nós trabalhamos com o Cronos, Deus trabalha com o Kairos. O nosso tempo é imperfeito, nós queremos tudo para hoje e para amanhã. E deixa eu dizer a vocês, existem milagres que Deus vai fazer hoje, mas existem milagres que Ele vai fazer amanhã. Existem milagres que Ele vai fazer daqui a um mês. Qual é o tempo? É o tempo perfeito de Deus. Deus não chega atrasado. Quem sabe você está desesperado, agora não tem mais jeito. Quem te disse que não tem mais jeito? Quem te disse que não tem mais solução? Quando você olhar e disser, não tem mais jeito, lá do céu existe um Deus que controla todas as coisas e está dizendo para mim: passado, presente e futuro são as mesmas coisas, sempre haverá sim a solução. Aleluia! O tempo de chorar, ele tem data e hora marcada para terminar. É por isso que o salmista diz, vocês já cantaram aqui nesta tarde: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem sabe esse amanhã está se cumprindo hoje na vida de alguém. Quem sabe o tempo de chorar, quem sabe Deus marcou o culto desta terça-feira para dizer: hoje encerra a sua luta, hoje encerra a sua aflição. Enquanto você me adora aqui, eu trabalho lá. Enquanto você adora aqui, eu estou fazendo lá. Enquanto você glorifica aqui, cadeias estão quebrando lá. Aleluia, glória a Deus. Eu percebi o ambiente espiritual, quando as intercessoras iam clamando, iam buscando, iam andando por aqueles corredores. Eu tenho sensibilidade espiritual, eu entendi que diante da intercessão também vai indo, sabe o que vai acontecendo? Milagres vão sendo gerados, milagres vão sendo gerados. À medida que mãos eram levantadas, à medida que clamores eram levantados ao céu, milagres iam sendo gerados, milagres iam sendo gerados.
Aleluia, se você pudesse enxergar o que está acontecendo aqui nessa tarde, se você pudesse enxergar o que está acontecendo aqui, você adorava a Deus sem parar. O tempo de chorar, ele tem data e hora marcada para terminar. Olhe para quem está do seu lado e diga: no momento certo, a vitória vai chegar. No momento certo, a vitória vai chegar. No momento certo, a provação vai acabar. No momento certo, Deus vai estender a mão e este problema vai embora. Ele amando e anagashu e andarabashai. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui, mas há um trabalhar de Deus nesta tarde. Ele marcou esse ambiente, marcou este culto para te dizer: fica tranquilo, descansa seu coração, descansa seu coração. Eu continuo no controle da tua casa, eu continuo no controle da tua vida, eu continuo no controle da tua história. Aleluia. No tempo de chorar, glória a Deus. Eu gosto muito de um texto onde o salmista, lá no Salmo 124, ele diz o seguinte, Salmo 124 e verso 4, ou 126 e verso 4: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Há uma tradução que diz as correntes do Negueb. Se você for lá no YouTube pesquisar sobre as correntes do Negueb, você vai entender o que o salmista está dizendo. Essa região é uma região desértica, é uma região marcada por um clima que todos sabem o que é o deserto. E então, deserto não há vida, não há esperança, é tudo seco. Mas essa região também é uma região onde, quando as chuvas começam a cair, rios começam a fluir, e onde não existia nada, onde não existia vida, de maneira repentina, de maneira muito rápida, começa a fluir um rio, e atrás desse rio vai a vida, vai a abundância. E quando o salmista está dizendo: Senhor, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, como as correntes do Negueb, é o salmista dizendo para Deus, porque este é o salmo de retorno do cativeiro. O povo estava voltando, e eles estão dizendo: nós estamos retornando, nós éramos ex-escravos. Agora tem um detalhe, Deus faz o milagre na nossa vida, como o Senhor faz nas correntes do sul. Em outras palavras, Deus entra com providência, mas age de maneira rápida, age de maneira poderosa, age de maneira, ó Deus, em que onde existe morte, o Senhor traga vida. Onde não existe mais esperança, exista milagre, exista vida, exista esperança. Faz o milagre de maneira repentina. Aleluia, glória a Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Eu quero orar nessa tarde. E eu tenho uma boa notícia para te dizer sobre o tempo de chorar. Sabe qual é a boa notícia? Vai passar. Vai passar. Eu não sei como você chegou aqui nessa tarde, mas em nome de Jesus, sai do seu lugar. Se você tem uma causa para ser resolvida, sai do seu lugar em nome de Jesus. Cadê o cantor? Cadê o nosso irmão que adorou? Cadê aquele abençoado? Estou procurando ele.
Se vocês puderem cantar aquele "O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã". Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém que não é evangélico nessa tarde, quer entregar a sua vida a Jesus? Dizendo: Jesus, nessa tarde eu quero entregar minha vida ao Senhor. Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Ou quer entregar a sua vida a Ele? Se tiver alguém, você pode levantar uma das suas mãos assim, dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus. Temos alguém? Não temos? O grupo de louvor vai adorar. E à medida que eles vão adorando, se você tiver comunhão com a pessoa do lado, irmãs com irmãs, irmãos com irmãos, você tiver comunhão com essa pessoa, você vai orar por ela, ela vai orar por você. E nessa mesma comunhão, o Espírito Santo vai ouvir, Ele está ouvindo as nossas orações. E eu acredito que nesta tarde, enquanto isso, as intercessoras vão orando e vão clamando, e milagres vão acontecer aqui. Milagres vão acontecer aqui. Glória a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar.